bloco da saúde, vamos fazer ele? Ô, Sonisa, como é que quando eu falei que a doença não tem cura, a esclerose múltipla, mas ela tem tratamento, ela é possível estancar o avanço? Hoje, com o recurso de tratamento nos últimos 20 anos disponível, é possível você diminuir muito o avanço da doença e com drogas novas, recém-aprovadas pelo FDA e pela Anvisa, uma parte desses pacientes vão ter a doença sob controle, cerca de 30%, 40% dos pacientes. É uma doença inflamatória, crônica, do sistema nervoso central. Então, ela é controlada com tratamento, ela não é curada, como, aliás, a grande maioria das doenças não é curada. A hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura. Então, é uma doença que requer realmente maior monitoramento, é uma doença que dá em jovens, na fase de maior produtividade, um pico de prevalência entre 20 e 40 anos. E no Brasil tem uma característica interessante. Ela era descrita basicamente em pessoas eurodescendentes, caucasianos, mulheres brancas. E nós temos 1/3 da nossa população, principalmente na região sudeste, de afrodescendente, que é uma doença de suscetibilidade genética. Então, a miscigenação racial brasileira gerou também uma maior suscetibilidade, ela não é uma doença hereditária, para essas doenças nas quais os afrodescendentes eram resistentes a ela. E agora não são mais? São menos, na medida em que essa miscigenação aconteceu, eles compartilham regiões genéticas de suscetibilidade para essa doença. Isso é bastante interessante, porque a miscigenação brasileira é muito grande. Então, nós temos uma população que compartilha regiões de suscetibilidade semelhante aos europeus. E isso é uma característica da nossa população. Outro dia encontrei uma moça num jantar e ela falou muito discretamente comigo, do nada, assim, eu tenho esclerose múltipla, mas está controlada. Era uma menina, tinha 20 e poucos anos. É uma menina, exatamente. É uma doença de jovens. O que ela quer dizer com está controlada? Ela está controlada, ela não está fazendo exacerbação da doença, ela não está fazendo lesão nova da doença, porque o nome traz uma cola do que é essa doença. Esclerose, todo mundo associa a uma doença de idoso, de pessoas com mais idade, que ficaram demenciados, quando na realidade esclerose quer dizer um processo cicatricial, uma lesão residual. E múltipla, porque é outra característica da doença, você tem múltiplas lesões inflamatórias no cérebro e na medula espinhal. Então o nome traz a cola dos sintomas dela, né? Cicatrizes inflamatórias múltiplas distribuídas no encéfalo e na medula. E isso é a característica dessa doença. Ela evolui com exacerbação, que nós chamamos de surtos, e remissão, onde o próprio organismo debela essa inflamação. Outros, um grupo percentual pequeno de pacientes, cerca de 10%, tem uma forma progressiva, mas 80% tem essa forma de exacerbação e remissão, exacerbação e remissão. E na medida em que você vai acumulando novas inflamações, essas inflamações vão também deixando algumas sequelas depois de algum tempo. E é exatamente a diminuição dos surtos da doença que a medicação pode oferecer. A diminuição de novas exacerbações, de novas inflamações. E uma das realidades hoje... Então, de certa forma, é a evolução. É a evolução. Que ele contém, que o remédio contém, que o remédio detém, né? Detém a exacerbação, diminui essa exacerbação em 30%, 40% por ano, o número de surtos que esses pacientes apresentam. E esse hoje surto se sabe... não tem o quê, nem por quê? Não. É do nada? Do nada. A pessoa nasce com essa suscetibilidade, não é hereditária, não é transmissível, isso é importante, que não tem aquele padrão autossômico ou recessivo de que a filha vai ter, o filho, não. Não há nenhum processo de defesa, você não deve fazer tal coisa para não ter? Não tem, né? Não tem. É exatamente a exposição a determinados fatores ambientais, infecções, viroses, nos primeiros anos de vida, é que podem, o DNA desses elementos, ou desses vírus, ou dessas proteínas virais vacinais, é que são confundidos com a capa do neurônio, que é a mielina. Por isso ela é chamada doença da mielina, desmielinizante, que destrói a mielina, que inflama a mielina. E aí o impulso nervoso não passa adequadamente. Então a mielina inflama e desinflama. Quando ela desinflama, o paciente remite daqueles sintomas.
E essa mielina, essa capa do neurônio que transmite o impulso nervoso, ela pode inflamar em qualquer região. Se for no nervo óptico, você tem baixa da acuidade visual. Se for no cerebelo, você tem uma coordenação motora. Se for na medula, você tem uma paralisia, uma mielite. E por isso o nome múltipla, né? Você tem várias placas de destruição da mielina ao longo do sistema nervoso. E a medicação diminui a agressão a essa mielina, diminui esse mecanismo inflamatório de confusão do sistema imunológico que passa a agredir, por isso ela é uma doença autoimune, o próprio organismo, a própria mielina. E como é que você descobre que você tem? Então, essa doença não tem um marcador. A complexidade do diagnóstico, não. O FAM, ele vai estar presente, alterado no lúpus, na doença de Sjögren, várias doenças autoimunes. E geralmente não está alterado na esclerose múltipla. Ela é um diagnóstico de exclusão, assim. Você tem que excluir várias condições autoimunes. Você constrói, eu costumo dizer que você constrói um diagnóstico através da anamnese, do exame físico, mostrando essas múltiplas lesões, da ressonância magnética, que é muito sensível para a lesão da mielina, mas não tem nenhuma especificidade. Então, esse diagnóstico, minha ressonância mostrou que eu tenho esclerose múltipla, está errado. É o conjunto de informações, o exame do líquido céfalo-raquidiano, que mostra também o mecanismo inflamatório restrito ao sistema nervoso central. Então, esse conjunto de informações é que vai construir esse diagnóstico. E ele, quanto mais precoce for, eu acho que essa mensagem nesse dia da Associação de Conscientização, né, da doença, é que quanto mais precoce o diagnóstico e a instituição do tratamento no início, melhor é a resposta. Hoje nós sabemos que quanto mais tarde o tratamento começa, menor é a resposta a esse tratamento. Então, se nós pegamos... Mas, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, porque, pelo que eu entendi, o diagnóstico também é difícil. O diagnóstico é complexo, mas se você... Você tem que ir por eliminação, então você passa por um monte de médico antes. Como é que foi para você, Wilson? Bom, boa tarde, eu tive